Saudações poéticas, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas ao canal Versos em Brasa, canal que divulga a literatura de cordel, essa arte genuinamente brasileira. E este que aqui vos fala é o poeta e cordelista Márcio Fabiano com aquele recado de sempre. Curta e comente os vídeos do nosso canal, compartilhe com seus amigos, familiares, conhecidos e, o mais importante, se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo. Não se esquecendo de ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que pintar um cordel novo por aqui. Sexta-feira, todos que acompanham o canal já sabem, é dia do quadro Cordelistas e seus Cordéis. Este quadro, que tem sido muito bem recebido pelo nosso público e pelos poetas e cordelistas em geral, em que uma vez por semana, nós trazemos aqui uma pequena biografia de um dos milhares de cordelistas que estão espalhados pelo nosso Brasil e uma obra desse cordelista para a apreciação dos nossos inscritos, do nosso público. E hoje nós vamos com mais um deles. Simbora lá! Hoje nós vamos falar de Carlisson Galdino, ele que é natural de Arapiraca, onde viveu sua infância e adolescência, para onde voltou após concluir um curso de ciência da computação lá em Maceió. Desde a sua adolescência, Carlisson já escrevia contos e poesias. Em 2006, ingressou na Academia Arapiraquense de Letras e Artes, ocupando a cadeira 37. É parte também da Academia Lagoana de Literatura de Cordel, ocupando a cadeira de número 1, e da União Brasileira de Escritores. Tem o seu primeiro livro publicado em 1999, um livro de poesias chamado Chuva Estelar. Os jogos de representação, RPG como são conhecidos, tiveram um papel importante em sua vida artística, despertando-lhe interesse por retratar mundos ficcionais utilizados como pano de fundo para a criação de histórias. Hoje, desenvolve um sistema de RPG próprio e alguns cenários, entre eles o Neocan, que mistura cyberpunk com cultura nordestina. Carlisson Galdino se considera um folhetista, já que suas vertentes literárias terminaram convergindo. Na poesia foi para o cordel ou folheto, na prosa foi para as novelas de aventura em folhetim. Atualmente está publicando sua 7ª novela semanalmente, O Último Mototáxi de Arapiraca. Quanto à literatura de cordel, tem mais de 100 títulos publicados, entre eles o Cordel do Software Livre, Lampião Elétrico, Cordel Digital, É Rap ou É Repente. Entre suas inovações está o subgênero que chama de Cordel Interativo, utilizando elementos do RPG para permitir que o leitor tome decisões enquanto lê o cordel, fazendo com que sua obra tenha vários finais possíveis. E hoje nós vamos apresentar aqui uma obra do Carlisson para nossa apreciação, que é o famoso cordel reciclado. Espero que gostem. Desde os tempos mais antigos, quando surgiu a cultura, antes de existir escrita e, claro, literatura, sempre que alguém conta um conto, acrescenta mais um ponto, assim a história se apura. O que era um feito pequeno, só uma curiosidade, é melhorado no enredo, pela criatividade. De quem a história contou, desse jeito se criou deuses e heróis de verdade. Cultura precisa disso. Quando a cultura está viva, é sempre modificada em mutações progressivas. Cultura numa prisão, sem poder alteração, torna a cultura nociva. Por isso que cada história de fada, bicho e magia até hoje é utilizada para criar poesia, filmes e obras modernas em recriações eternas de toda a mitologia. Hércules, Thor e a morte, e nisso não estão sós, lendas de todos os povos são recontadas por nós. Virão desenho animado, filme de terror danado, virão quadrinho de heróis. Cordel também já virou novela bem divertida, filme pelo Suassuna, O Alto da Compadecida. Outros viraram cordel, desde a Princesa Isabel até Bela Adormecida.
Lendas antigas, famosas, histórias tradicionais podem ser ingrediente para outros também legais, mas tem que ter bem cuidado para não findar processado por direitos autorais. Tem vezes que dá vontade, às vezes incontrolável, de contar uma história que criamos formidável, com base em filme que cause, ou talvez no Mickey Mouse, ou super-heróis da Marvel. São obras com proteção de direitos autorais, usar nas suas histórias é um perigo que traz, pois se o sucesso surgir e o criador descobrir, pode querer ir atrás. Eu sei quanto isso é injusto, mas esse povo é arisco. Você pode recriar, nisso mas é seu risco, só que há um mundo lá fora que eu vou falar dele agora, vamos mudando esse disco. Conforme já te falei para vocês no outro dia, no meu antigo livreto Cordel da Pirataria, sem o direito autoral, só monopólio total naquela época havia. O direito autoral veio para tudo organizar, criou o domínio público como um mágico lugar, o paraíso das obras que sem rédeas se desdobram, para todo tipo de usar. Todos podem copiar a obra que mora ali, seja para seu próprio uso ou vender o que imprimir, consertar a coisa errada, fazer versão alterada, todos podem traduzir. Obras públicas assim podem bem ser recontadas. Os contos dos irmãos Grimm, nas mãos da Disney danada, viraram grande sucesso e riqueza no processo de rever contos de fadas. Histórias bastante antigas, dos que o tempo preservou, também são domínio público, as lendas que se criou, mas outros chegam somando, passando 70 anos depois da morte do autor. Pois hoje eu estava pensando, indo um pouco mais além, o cordel é bem antigo, já tem obra assim também, tornada domínio público, podendo ter uso lúdico por poeta, por alguém. Dá para pegar um cordel e a métrica endireitar, caçar uma cena ligeira, expandir para enfeitar. Dá para pegar personagem e usar uma outra abordagem e um novo cordel criar. Dá para pegar um cordel, aumentar a sua glória, caçando um sujeito ou outro para enfiar na história. Novas falas e momentos, dar um outro movimento, traçar outra trajetória. Leandro Gomes de Barros morreu há mais de 100 anos. Somos gratos a seus feitos, mas vá um pouco pensando. Princesa da Pedra Fina, para um pouco e imagina, se ela tem um irmão insano. Dá para fazer parte 2 das histórias mais famosas, trocar rei por presidente, trocar moça por idosa, botar um especialista, princesa ser feminista, a égua ser cor-de-rosa. Como dá para traduzir, tem também outra viagem, dá para escrever de novo, em uma nova linguagem, traduzindo a ortografia para o português de hoje em dia, junto com gíria e mensagens. Também dá para refazer, com a maior belezura, o cordel original em uma nova estrutura, pegar escrito em cestilha e mudar as redondilhas para uma décima pura. Se está em domínio público, agora você pode ver, dá para usar elementos para um novo cordel nascer, ou pegando o original como uma mudança legal, o poema refazer. Lembre que se a parceria no cordel original, o prazo pode ser outro, para o direito autoral, e que também a figura feita na xilogravura tem outro prazo legal. Para lançar o seu trabalho, crie um título pensado, fale em quem ele tem base, cite o nome ali do lado, para mostrar que seu livreto não fere nenhum direito e que respeita o passado. Se você faz referência no seu cordel inventado, é uma bela homenagem a quem deixou um legado. Mas se você trabalhou no cordel daquele autor, gerando um modificado, lançou no vento contente, a todo mundo apresente o seu cordel reciclado.